Boa tarde, pessoal. Eu sou Walter Maciel, estou aqui com meu sócio Marcelo Paixão, que é o head da estratégia sistemática da ZQuest. Estamos aqui para fazer o nosso podcast relativo ao mês de outubro de 2022. Marcelo, bem-vindo. Prazer estar aqui contigo. Prazer imenso estar aqui com você também. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, eu acho que você, nos últimos dois podcasts, falou de alguns dos fatores que a gente utiliza na estratégia sistemática, na nossa estratégia Quant, tanto nos fundos Quant ações, né, quanto no long bias sistemático, e nós estamos com uma estratégia nova, que é a estratégia long short, da qual a gente ainda não pode falar de resultados, porque está só com um mês aí de histórico, né? Mas os fundos foram bem no mês, mas mais do que isso, nos podcasts anteriores você falou de valor e você falou também de momento. Sim. Que são dois pilares importantes da estratégia. Sim. Eu acho que a gente tem aqui, na ordem que a gente tinha planejado para esse mês, era para falar de qualidade, mas quando a gente fala de quality, a gente está falando não só de qualidade de como a empresa é gerida, de resultados, a gente fala também de governança. Sim. E eu acho que esse é um assunto super interessante, porque a gente acabou de ter aqui, né, a definição do segundo turno das eleições, vem um governo novo aí, está se discutindo muito sobre o lado fiscal, né, que é um lado hoje super importante para o Brasil, como é que o novo governo vai endereçar essas questões. Na verdade, são compromissos, né, de ser responsável com a economia, mas também de trazer progresso do ponto de vista de questões sociais, e aí entra o orçamento no meio, e o mercado ficou com muito medo, né, de como é que vai ser o manuseio não só das contas públicas, mas também das empresas estatais, né? Eu acho que isso tudo está muito ligado. Sim. Conta um pouco para a gente como é que você está vendo não só o cenário, mas como é que ele faz interseção com quality e como quality é importante para o teu modelo. Sim, isso é uma pergunta bem bacana, porque existem várias métricas para se avaliar a governança na empresa, e algumas você pode sistematizar. Então, vou dar alguns exemplos, né, que tem a ver com essa questão fiscal, de endividamento. Então, por exemplo, no passado, a gente viu empresas no Brasil, posso até nomear, né, por exemplo, o caso lá é muito famoso da Telemar. As pessoas compravam o Telemar porque ela sempre deu muito dividendo. Só que, no final, durante um bom tempo, ela se endividava, não gerava retorno adequado para o acionista para distribuir dividendo que ela não conseguiria sustentar ao longo do tempo. Então você tinha uma questão, vamos dizer assim, de fiscal, de gastar mais do que devia, de se endividar mais do que devia e de gerar um retorno para o acionista via dividendo que não era sustentável. Isso depois, né, não foi bem, a empresa basicamente quebrou. A bicicleta para de rodar. Então, essas métricas, né, de governança, se a empresa está usando o caixa direito, se ela está gerando retorno sobre o investimento acima do custo de oportunidade, e se ela distribui adequadamente, se ela não usa, por exemplo, artifícios contábeis para distorcer o que ela... Por exemplo, se ela gera muito mais resultado contábil do que caixa. Então tem uma discrepância, um dos dois vai estar errado. E aí você, usando essas técnicas, né, que os analistas em geral usam também, e a gente, sistematicamente, a gente programa para começar a aferir essas métricas ao longo do tempo e ver se elas estão indo para o lugar certo ou não, né? Então ajuda a gente a aferir se a empresa tem, se ela está gerindo o negócio de uma forma consistente e com governança, né? Então, para quem está de fora e quer entender a tua estratégia, a tua gestão, você já falou novamente, você já falou de valor, sim, já falou de momento, valor definição se a empresa está barata ou não, né, em termos de preço sobre lucro, sim, né, e outras sim. métricas. Momento é importante, porque é igual uma piada, né? Às vezes a piada é boa, você conta na hora errada e ela não tem o mesmo efeito. Pegar uma empresa com um bom momento ajuda. Sim. E aí agora esse terceiro fator, quality. Quando a gente pensa em qualidade, como que isso é destrinchado dentro do modelo? O que você vai estar olhando?
Então, uma primeira métrica é ranquear as empresas por retorno sobre o investimento. Então, você tem várias métricas de retorno sobre o investimento, retorno sobre o capital, retorno usando lucro, né? Retorno sobre o capital usando fluxo de caixa. E essas métricas, em geral, acabam favorecendo empresas que têm retorno bem alto em relação ao custo de capital e que tem consistência ao longo de tempo. Então acaba você privilegiando empresas que se chama de high quality, que é o seguinte, que empresas que são mais seguras, né? Mais um porto seguro, tipo vamos dizer, uma Ambev da vida, ou o que seja. Muitas vezes, quando você pensa no mercado internacional, historicamente pensa em quality. Por exemplo, Walmart. Né? São empresas que sempre têm um retorno sobre capital. É um porto seguro. É um porto seguro. Né? E muitas vezes são aqui no Brasil, Ambev, os bancos, né? Os bancos grandes, tipo Itaú e outros. Algumas empresas, algumas empresas do setor de consumo também. A WEG, por exemplo, é tipo um oligopólio de máquinas, equipamentos elétricos. Está sempre cara, mas sempre gera um retorno sobre o investimento muito alto, né? Por isso está sempre caro. Por isso está sempre caro. E essa consistência que você falou ao longo do tempo. E que outros fatores você vai estar olhando, além de retorno sobre capital, retorno sobre investimento? Estrutura de capital que não seja muito alavancada, tipo, que eu dei exemplo de Telemar, que se alavancou para gerar um retorno fictício. Uma OGX, né? Uma OGX, exatamente. Então você não quer empresa alavancada, você quer empresa também, então uma estrutura de capital equilibrada. A outra métrica importante é essa métrica de confiabilidade contábil, transparência, né? Então a empresa ela tem uma contabilidade conservadora, ela não, por exemplo, registra alguns itens contábeis de uma forma muito agressiva. E CVC não estariam no teu certamente no teu não, filtro de exatamente qualidade. Não, porque elas justamente começaram vamos dizer assim, a produzir resultados fictícios, inclusive com discrepância. Então, por exemplo, num dado momento, você via que CVC estava gerando lucro muito maior que o caixa. Então, uma das coisas está errada, né? Se você não consegue converter lucro em caixa, você tem algo que não é muito sustentável ao longo do tempo. Então são preponderantemente essas métricas de estabilidade, retorno, estrutura de capital, a forma que ele contabiliza, né? A questão de distribuição de resultado, se você trata bem o investidor minoritário, né, na hora da distribuição. Então, no primeiro momento, você vai pegar valor, né, que você vai ali tentar definir se a empresa está cara ou barata. Depois você vai pegar momento para ver se está num ponto bom de entrada, né, ou de saída, porque a gente no long bias pode ir no long short, também pode estar vendido nos papéis. Esses sinais aí, quant ou sistemáticos, servem tanto para entrada quanto também para saída ou short de papéis. Exatamente. E depois você pega a qualidade para adicionar, vamos dizer, um lastro, né, ao fundo. É o porto seguro, valor. Você tem que enfrentar muitas vezes. Por que valor dá certo? Porque você compra empresa que está caindo de preço e às vezes não é muito agradável porque ela continua caindo e você pega a faca caindo. Pega a faca caindo. Mas se você combina valor com qualidade, por exemplo, você pode filtrar ali as empresas muito alavancadas, que às vezes vão quebrar ou não vão dar certo. Então, o valor, a qualidade é um porto seguro. E o momento vai te ajudar a definir a hora de entrada. É o timing exatamente bom de você estar comprando ou vendendo, exatamente. E deixando um gostinho aí para os próximos podcasts, e que outros filtros ainda compõem o teu modelo? Tem alguns outros. Crescimento, né? Você priorizar empresas que têm crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de fluxo de caixa. Que foi o caso, por exemplo, nos últimos anos aí das fintechs, por exemplo. Exatamente. E-commerce. Exatamente, né? Exatamente. E também tem a questão de empresas que têm menor risco, menor beta, em detrimento das empresas que têm maior risco, né? Então a gente também privilegia na compra empresas com baixo risco em detrimento de empresas de alto risco. Os fundos foram muito bem em outubro, sim, apesar de ter sido um mês por tudo, pelas eleições e como elas se deram, e pela indefinição, né? Até eleições decididas com a margem mais apertada da nossa história, um mês de muita volatilidade natural. Sim. Os fundos foram muito bem. Sim. Tanto o long bias quanto o FIA,
e não posso dar resultados, mas mesmo long short. Sim. E esses fundos acumulam excesso de retorno sobre os benchmarks desde o início fabuloso. Sim. Isso é um testemunho aí de como os fundos sistemáticos podem compor o portfólio do investidor? Exatamente, porque o que se tenta, o que se busca com essa estrutura, né, de fatores? Quer dizer, o fatores ele está para investimento, o que a composição dos alimentos, né, se você vai se alimentar de, sei lá, de um alimento, você tem lá, você vai priorizar, por exemplo, alimentos com mais cálcio, algumas propriedades, né? Então, o fatores é uma forma de você explicar melhor retorno de ativos. Então, se você usa esses indicadores para escolher os ativos, você tem uma confiança que você vai estar alocado naqueles fatores, daqueles estilos que geram retornos acima do mercado. E você faz isso de uma forma muito diversificada. Então, isso tem ajudado a gente nesses períodos também de instabilidade, que você não sabe o que vai funcionar melhor, se vai ser valor, se vai ser momentum, se vai ser qualidade. Então, se você tem uma alocação equilibrada em todos, você tem, não uma garantia, mas uma indicação muito boa que você pode ir bem, né, ao longo do tempo, em quaisquer cenários, em quaisquer estágios da economia, né? Enfim, é um pouco isso a ideia. Reduz o risco, né? Quando você está num fator só, você pode estar pegando uma mudança de apetite por risco, ou uma mudança de atitude de mercado que pode te deixar mais exposto. Né? Exatamente. Por exemplo, a gente sabe um pouco que, por exemplo, valor vai bem em estados da economia saindo de recessão e indo para crescimento. Com ou sem inflação, mas indo para crescimento. Em geral, melhor sem inflação. Momentum é muito positivo ou negativo. Qualidade é o inverso. Quando o mercado está mais negativo, essas empresas de qualidade tendem a se destacar, né? Em geral, é recessão ou inflação alta. Então, é difícil saber que estado da economia você está. E se você está alocado de forma equilibrada nesses fatores de risco e você não sabe o estado da economia, é difícil identificar só depois que você já está nesse estado. Então, é uma boa forma de se investir de forma equilibrada e diversificada, né? Bom, pessoal, é isso. Procurem entrar no nosso site, falar com os nossos parceiros ou entrar em contato com o nosso time comercial para conhecer mais a história dos nossos fundos sistemáticos. Lembrando, né, que nós temos um fundo de ações, um fundo long bias e agora um fundo long short. Os fundos têm um excesso de retorno sobre benchmark fabuloso desde o início e são mais um produto disponível na nossa prateleira. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Um abraço a todos, até o mês que vem.